Olá, pessoal. Então, estamos iniciando a nossa aula de ética e filosofia. Nós estamos dentro do nosso módulo compreendendo a pessoa humana, né, o que caracteriza a pessoa humana, e neste módulo nós estamos estudando os aspectos culturais. Tá? Nós vimos num primeiro momento a situação dos diferentes elementos culturais. Na última aula, nós estudamos os conceitos e definições, né, teorias sobre cultura, e hoje nós vamos estudar como é que opera a cultura, ou melhor, a dinâmica, né, da cultura, né, como ela se dinamiza, né? Então, como opera a cultura no dia a dia das pessoas, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Vou compartilhar a tela. O tema da cultura, quando a gente estuda o tema da cultura, nós estamos estudando uma das principais características, né, da pessoa humana. Então, cultura nada mais é do que aquilo que te caracteriza como pessoa, e por isso que o profissional da saúde, digo, o profissional da área dos negócios, que lida com pessoas, automaticamente há necessidade dele ser um conhecedor da questão da cultura, tá? Então, a primeira, né, a afirmação que a gente faz, que a cultura condiciona a visão de mundo, tá? Olha o que significa a cultura. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Deu a impressão que tem alguém. Tá? A cultura, para vocês terem uma ideia, tá? Ela condiciona a nossa visão de mundo. O que significa isto? Tá? O que significa que a cultura ela condiciona a nossa visão de mundo? Você deve estar enxergando essa tela aqui. Como você enxerga o mundo? Como você enxerga a organização? Como é que você enxerga o mundo dos negócios? Como é que você enxerga a contabilidade, a administração, tá? Como você enxerga o mundo econômico? Isso é o teu contexto cultural, aquilo que você tem acesso é que vai fazer que você enxergue de uma forma ou de outra. Então, por isso, quando a gente fala a cultura é como uma lente pela qual, né, a pessoa vê o mundo, na realidade, nós estamos dizendo o seguinte, nós temos o quê? Diferentes lentes de ver as coisas, nós não temos uma única lente, tá? Então, se você tem um determinado contexto cultural, se você tem uma determinada formação profissional, se você lê determinadas teorias, você está construindo uma forma de ver o mundo dos negócios. Você está vendo uma forma de ver a contabilidade. Você está vendo uma forma de ver a administração. Então, por isso, homens de culturas diferentes usam lentes diversas. O que a gente quer dizer com isso? Enxergam os negócios, o trabalho de uma forma diferente, tá? E por isso que nós não temos visões desencontradas das coisas, né, do próprio trabalho, porque a gente enxerga o mundo de uma forma diferente, tá? Então, olhem aqui alguns temas, né, que a gente tem dificuldade, nós temos dificuldade de aceitar, tá? Eu vou dar um exemplo, tá? A gente está condicionado, tá? Então, olhem aqui, você está condicionado a aceitar aquilo que você considera normal,
Aquilo que você aceita é porque o teu contexto cultural, desde muito cedo, foi te dizendo que aquilo é certo, aquilo é importante, tá? Então, você precisa olhar pela forma como você vê o mundo como algo fruto do teu ambiente sociocultural, tá? Então, por isso que através de inúmeras gerações, elas sempre nos condicionaram a reagir de forma depreciativa em relação ao comportamento dos outros, ou seja, quem tem um comportamento diferente do nosso, tá? Quem tem um comportamento diferente do nosso, o que que acontece? A gente acaba discriminando e a gente acha aquilo como um comportamento desviante, tá? Então é por isso que a gente não aceita esse tipo de postura, às vezes, ou de comportamento na sociedade, tá? A gente age de uma forma depreciativa, tá? Então, olhem aqui, o modo, né, as apreciações, os diferentes comportamentos sociais, mesmo as posturas corporais, são produtos de uma herança cultural, tá? Então, como é que você deve sentar à mesa, tá? Então, aqui a gente tem, né, alguém debruçado sobre uma mesa, a gente tem toda uma orientação, como é que você deve se comportar. Você orienta os filhos, como é que você deve se comportar no trabalho. Por que, que a empresa tem um código de ética profissional? Nada mais é do que você quer padronizar um comportamento. Isso te dá segurança, isso te dá também aquilo que eu te digo, uma orientação em termos de comportamento. Não é por acaso que as empresas têm o seu código de ética. O que, que elas querem? Uma padronização de comportamento na relação com os clientes, na questão das compras, na forma como você anuncia e usa o nome da empresa, tá? Então, a gente tem aqui algumas situações do dia a dia, do cotidiano, mas também nas empresas, né, nós temos situações que a gente padroniza, tá? O uniforme que a gente tem em determinadas organizações é uma padronização de comportamento, tá? Então, é exatamente como a cultura da sociedade, de um modo em geral, ela se faz presente no contexto organizacional. Deixa eu só ver que tem alguém aqui tentando entrar. Tá. Então, nós estamos falando de padrões culturais, tá? Observem quando a gente fala até de coisas bem simples, né? Como o próprio parto, quer dizer, você na água, o parto na água, você acha alguma coisa diferente, tá? Mas eu estou falando de coisas simples, mas eu estou falando também de questões organizacionais que a gente vai padronizando. Tá? Você espera um comportamento, né, dos teus colaboradores em relação às atividades da empresa, tá? Aqui, o fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência que tem um erro, um trema que não tem mais, né? A propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Então, o que, que vai acontecer, gente? O fato da gente supervalorizar o nosso comportamento, a nossa forma de ver o mundo, faz com que a gente sempre considere o nosso, como a gente já viu em algumas aulas, tá? Sempre como mais adequado, tá? Então, como é que a gente denomina essa tendência, né, de etnocentrismo, tá? Essas situações que a gente está vendo agora, essa discussão sobre o racismo, tá? Alguns problemas que a gente vê aqui no Brasil, tá? Algumas situações que a gente está vendo no Brasil e também fora do Brasil,
é exatamente porque a gente acha que o nosso modo, né, o nosso comportamento, ele é melhor, eu sou um grupo melhor do que o outro, tá? Então, isso é um problema, esta visão etnocêntrica, ela é positiva, se no sentido de você se valorizar, mas ela é negativa quando eu olho com preconceito as outras pessoas, tá? Então, olhem aqui, você achar que algum grupo ou algumas pessoas são superiores aos demais, né? A questão do nazismo, que é uma discussão muito presente no momento atual, né? Que um grupo cultural ele se acha superior. E observem que essa discussão a gente tem muito presente no momento atual no Brasil, tá? Olhem aqui, tais crenças contêm o germe do racismo, da intolerância e frequentemente são utilizados para quê? Para justificar violências praticadas contra os outros. Então, essas situações que a gente tem aqui e que a gente vê, aquilo que a gente viu, aquele policial, gente, pelo amor de Deus, né, olha o tempo ele ficou, se havia necessidade de ele ficar com o joelho no pescoço, mas observe que são comportamentos que são aceitáveis em determinados grupos ou em determinadas sociedades, porque aquele grupo se considera superior aos demais, que é algo intolerável. Olha o que tem acontecido também aqui no Brasil em relação a determinados grupos. Olha o que o ministro da Educação disse: olha, eu não aceito essa palavra de minorias indígenas. O cara tem uma visão preconceituosa contra pessoas do seu próprio país. Tá? Alguma dúvida, alguma situação aqui que vocês gostariam de apontar? Né? Então, até agora, nós aqui a cultura condiciona a nossa visão de mundo, ou seja, como você enxerga o trabalho, como você enxerga os cuidados com a tua saúde, né? Todas essas situações, elas estão vinculadas aqui nesse primeiro ponto, né, que nós trabalhamos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tá. O próximo tópico que a gente vai trabalhar, né, é sobre a questão da cultura interfere no plano biológico. Como assim a cultura ela interfere no nosso, olhem aqui, gente, corpo biológico, tá? Vamos ver. Até na questão da satisfação das nossas necessidades. Eu pergunto para você, várias situações, tá? Várias situações que você pode não acreditar, mas tem muitas pessoas que acreditam. Na feitiçaria, na magia, no horário das refeições. Por que que nós adequamos o nosso biológico em determinados horários? Nós sentimos fome, nós temos que almoçar, temos que jantar, claro. A gente precisa de alimento, mas nós organizamos, né, o nosso corpo biológico de acordo também com as questões culturais, tá? Então, olhem aqui, ó, a questão da cultura, tá, gente? É muito comum as pessoas apontarem curas de doenças. Podem ser reais? Podem. Podem ser imaginárias? Podem ser, tá? Quando é que e olha o quanto que as pessoas apelam, tá, para essa questão da cura de doenças, tá? Claro que a gente olha e tem algumas situações ah, contraditórias. Eu não sei se alguém de vocês é da religião universal, não? A religião universal, o pessoal estava mostrando
que teve num templo agora, em função das restrições do isolamento, tinha um cartaz lá que as sessões de curas não estavam sendo, elas estavam suspensas em função da doença, né? Então, se a gente olhar do ponto de vista racional, a gente é incompreensível essa situação, né? Porque se é uma sessão de cura, deve curar de todas as doenças, né? Num primeiro momento. Mas a gente sabe que essas curas, elas são muito imaginárias. É no imaginário das pessoas, na forma como isso é feita a narrativa, tá? A narrativa da Bíblia, das religiões, elas fazem parte do pensamento mítico. E daí você precisa olhar como o mito, né, e o pensamento mito, ele age sobre as pessoas, tá? Então, por isso que quando se faz pesquisa sobre quando se faz pesquisa sobre remédios e a eficácia do remédio, você tem o placebo, que é a pessoa imagina, ela não sabe que ela está consumindo um placebo, porque se ela souber, ela pode ter o quê? Uma situação do ponto de vista psicológico, do ponto de vista cultural, uma reação à doença. Então, a própria ciência, do ponto de vista técnico, eu tenho que dar para esta pessoa que ela está como se fosse um remédio, ela tem que tomar o placebo, que é apenas uma imitação do remédio, como se fosse efetivamente um remédio, tá? E por isso que a cultura acaba intervindo no aspecto biológico. Uma outra situação, olha a própria antropologia e as ciências da saúde, elas fazem pesquisas do quanto este ambiente religioso, do quanto este ambiente ele faz bem para as pessoas. Gente, é só você verificar quando que uma pessoa ela tem a sua vida organizada do ponto de vista pessoal, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista espiritual, o quanto essa pessoa ela contribui mais para a organização, tá, gente? Então, se você tem uma vida do ponto de vista da tua afetividade, da tua espiritualidade desorganizada, tá? E também do ponto de vista financeiro, olha como é que vai ser a tua contribuição no ambiente organizacional. Então, primeiro, a gente precisa ajudar as pessoas elas estarem bem com elas mesmas, né? Que daí essas pessoas vão poder contribuir mais, né, para a organização, na produção de coisas positivas no contexto organizacional. Então, às vezes, a gente tem problemas, né, no contexto organizacional, mas a gente tem problemas porque as pessoas, de modo em geral, elas estão muito problemáticas, tá? Então, elas não conseguem administrar os seus problemas e vão dar contribuições questionáveis até para a própria organização, tá, gente? Os indivíduos participam, então não sei se alguém de vocês tinha alguma pergunta ali sobre a questão da interferência da cultura no plano biológico, né? Ou alguma colocação? Muito bem. Então, nós vamos de como os indivíduos participam ah, da cultura. A participação na cultura é sempre limitada. O que a gente quer dizer? Nenhuma pessoa pode participar de todos os elementos. Na semana passada e nas aulas anteriores, nós falamos que
Não tem pessoa mais culta ou pessoa menos culta. Todas as pessoas são cultas, porque a cultura ela é uma característica humana. Então não existe fulano é uma pessoa culta e fulano não. Né? As pessoas participam de forma diferente da cultura. Primeiro, algumas pessoas conseguem se envolver com mais elementos, porque elas têm acesso a mais elementos, tá? Outras têm acesso a elementos mais reduzidos, porque, do ponto de vista social, a sociedade, o meio, o grupo social foi restritivo com aquela pessoa, tá? Então, a participação, a maior participação em algumas atividades, se a gente for olhar, a gente não está fazendo a discussão do machismo ainda hoje no contexto organizacional, na sociedade de um modo em geral, porque a maior parte das sociedades elas ainda permitem uma mais ampla participação na vida cultural aos elementos do sexo masculino. Então, o homem participa, a sociedade abre mais as portas do ponto de vista cultural. Ah, mas por que, que os homens ocuparam determinados espaços com exclusividade em determinados momentos e hoje não ocupam? Porque lá num determinado momento, a leitura cultural, a interpretação que se tinha era apenas que né, elementos, né, do sexo masculino que poderiam participar. Hoje a gente já não enxerga mais dessa forma, tá? Então, por isso que a participação cultural, tá, elas se dão de uma forma diferente. Observem que nós temos algumas limitações que são de ordem cronológica. Por exemplo, a pessoa tem mais idade, tá? Né? O idoso ele vai ter determinadas restrições. Aqui a gente está falando de uma restrição de ordem, né, cronológica. Beber, tá? É muito mais cultural. Você não tem 18 anos, não é aconselhado. Então, é muito mais uma situação de ordem cultural e não cronológica, tá, gente? Mas qualquer que seja a sociedade, tá? Não é possível que alguém domine todos os aspectos da cultura. Por exemplo, você conhece bem de administração, você conhece bem de contabilidade, mas conhece pouco de medicina. Muito pouco. Isso, gente, é normal. Você conhece muito sobre gestão financeira, mas conhece pouco sobre, vou dar um outro exemplo, né, uma área de urbanismo. Pode conhecer pouco, tá? Claro que alguns de vocês podem conhecer muito também sobre isso, mas é nesse sentido que as limitações que nós temos que são tanto de ordem cronológica, tá? Uma criança, um bebê, ele tem pouco conhecimento, daí a pessoa quando vai chegando na idade adulta, tem mais conhecimentos do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista físico, a gente pode ter determinadas limitações a partir a, de uma idade, tá? Então, essas são as limitações impostas pela própria questão cronológica ou apenas cultural. Ah, você não deve participar ou frequentar determinados ambientes. Por quê? Uma limitação cultural, tá? Ou às vezes cronológica, você não tem idade, tá? Então, o importante, porém, é que deve existir um mínimo de participação, tá? A gente não pode limitar as pessoas. O dar acesso aos elementos da cultura é um dos processos, é uma das questões assim bem importante, né, no contexto atual, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Até aqui? Tá. A cultura tem uma lógica própria, tá? Por exemplo,
Se eu perguntar sobre a tua religião, o que você acredita, o importante é exatamente a forma como você apresenta o que você acredita, o porquê que você acredita, tá? Então, por isso que isso é importante para você. Agora, se alguém pensa de uma forma diferente e acredita de uma forma diferente, aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita, mesmo sendo muito diferente do que você pensa, está certo também, tá? Então, todo o sistema cultural tem a sua lógica própria e não passa de um ato de etnocentrismo tentar transferir a lógica de um sistema cultural para outro. Por exemplo, como você compreende o trabalho? Como é que você compreende a dedicação que os colaboradores devem ter na organização? Isso é parte do teu meio cultural de onde você está inserido, tá? Mas isto não significa que todas as pessoas precisam pensar da mesma forma, tá? Claro que a gente tem a tendência de considerar lógico apenas como nós nos organizamos, tá? A nossa religião é a religião certa. Quer dizer, uma outra forma de expressar a sua religiosidade, a sua crença, nós olhamos com preconceito, tá? Então, da mesma forma que os ritos que esse pessoal tem, as crenças que eles têm estão certo para eles, as nossas crenças e os nossos rituais estão certos, tá? Então, a gente não pode achar que a minha forma, o meu modo de ver está certo e o outro modo, né, ele está errado. Certamente, nenhuma das meninas aqui da turma, deixa eu ver quem está aí das meninas, vocês se vestiram dessa forma. Ou alguém já se vestiu dessa forma? Viram a imagem? Alguém de vocês já se vestiu dessa forma? Deixa eu ver aqui. Não vi a imagem, professor. Oi? Não vi a imagem. Tá, deixa eu ver. Olha, estão só as meninas aqui na turma hoje, tá? Então, deixa eu mostrar aqui novamente para vocês. Tá? Vocês já se vestiram dessa forma? Não. Se vestiriam dessa forma para uma... Né? Então, olha que a gente acha isso estranho, tá? Por exemplo, um homem casar com mais de uma mulher, tá? Mas em algum contexto essa situação é aceitável ou vice-versa também, tá? Então, a coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do sistema que pertence. Por exemplo, os nossos hábitos culturais, eles precisam ser analisados e avaliados a partir do nosso sistema. Eu não posso analisar aqui os nossos hábitos a partir de situações de africanos, europeus, né, ou asiáticos, tá? Então, as explicações encontradas pelas diversas sociedades humanas são lógicas e encontram a sua coerência dentro do próprio sistema. Então, quando eu falo de coerência cultural, de coerência organizacional, porque o ambiente é que ele vai dar esta coerência, né? Então, não é fora da organização ou em outro contexto que eu vou encontrar coerência para aquilo que eu vivo, né? É aqui dentro do meu próprio sistema, tá? A questão do dinamismo da cultura. Gente, olha o que são as mudanças tecnológicas, a mudança nos hábitos, nas formas de comunicação. Meus amigos, é só você olhar. Hoje, a gente não está lá na faculdade, quer dizer, teve um problema de ordem mundial que nos colocou algumas dificuldades, tá? E a gente tem uma dificuldade real, nós não encontramos uma solução,
Isso é dinamismo cultural, é dinamismo social. Então, por exemplo, você não pode estar na faculdade agora, neste momento. A faculdade não pode estar aberta neste momento. Eu não posso estar ministrando aula lá na sala, mas eu estou aqui na minha casa, você está na sua casa, justamente. Mas por que nós conseguimos organizar esta situação? Nós conseguimos organizar porque exatamente a nossa cultura é dinâmica, nós encontramos formas. Você imaginou algum momento quando você entrou no curso que no ano de 2020 você estaria tendo aulas na sua casa, todos os dias, e o professor ministrando aula diretamente na sua casa? Certamente não, tá? Então, por isso que a cultura, o sistema cultural, ele está num contínuo processo de modificação. Certamente aquilo que as pessoas estão comentando, as pessoas, a sociedade e as organizações, elas estarão diferentes. Porque, gente, nesses momentos de crise, nesses momentos de ruptura com determinadas lógicas, é que a gente cria situações diferenciadas. A gente sai diferente, tá? E quem vai poder sair, ou quais são as organizações que vão poder sair diferente, são aqueles profissionais e aquelas organizações que conseguem se adaptar ao dinamismo de uma sociedade, ao dinamismo cultural, tá? Então, a gente acha que algumas situações são estáticas. Se olhar para alguns rituais religiosos, sim, eles são conservadores, eles não se modificam, mas não é em função deste ritual que a sociedade ela está parada no tempo. Eu estou reproduzindo um ritual aqui atual, tá? Que é no lava-pés, na Quinta-feira Santa, que é um ritual de mais de 2.000 anos, que a nossa sociedade ela é estática, não, muito pelo contrário, a nossa sociedade ela reproduz algumas situações, muito mais assim no sentido de memória, mas ela é muito dinâmica, tá? E daí a gente tem o quê? Dois tipos de mudanças, tá? Um que ele é próprio do ambiente cultural, é interno. Então, isso acontece também com as próprias organizações, tá? As nossas organizações, a nossa sociedade, elas são dinâmicas também, mas as mudanças, elas acontecem internamente, resultado da própria dinâmica interna, né, das organizações ou do grupo cultural, e uma segunda né, mudança, ela é resultado do contato que eu tenho com outros ambientes, né? Então, mesmo aqui que eu tenha algumas situações que são mais rudimentares, olha aqui, eu estou tendo acesso ao que a gente tem de mais tecnologia, de boa tecnologia, no momento atual, fruto do conhecimento, de um desenvolvimento, né, da própria sociedade e da inteligência humana, tá? Então, se a gente olhar, certamente nenhuma de vocês se vestiu ou foi para a escola dessa forma, tá? Claro que aqui uh, nós modificamos. Deixa eu só. Não sei onde é que eu cliquei. E saiu a imagem. Nós estávamos falando, né, sobre as mudanças, tá? Então, o tempo, se você olhar aqui, né, a forma como as meninas, as mulheres se vestiam, tá? Quer dizer,
esta é uma forma que a gente de uma forma visível, tá? Então, o tempo constitui o importante na análise, né, de uma cultura, os padrões de beleza são mudados, as regras morais que eram vigentes passam a ser consideradas nulas. Então, essas situações, o que, que a gente precisa quando está na frente de uma organização? Olhar para estas situações, as mudanças que vêm acontecendo. Quais são os elementos culturais que é importante a gente preservar do ponto de vista organizacional? A que mudanças que a gente deve se adaptar? Não é pelo fato que a gente se veste desta forma ou desta forma que a gente tá tá, foi de onde eu peguei e tirei, por isso que quando que eu clico, ele vai lá de onde eu tirei a imagem. Tá? Toda vez que eu clico, vai lá para... Tá? Então, estão percebendo, tá? Que a gente tem determinados comportamentos que são permanentes, mas tem outros que eles podem e são modificados ao longo do tempo. Por isso é mais fácil explicar a mudança, a gente pensando em termos de padrões ideais e reais, né, de comportamento, tá? Então, todo o sistema cultural está sempre mudando. Por isso que as nossas organizações também, tá? Elas estão sempre sofrendo a influência dessas modificações que estão acontecendo, né, na sociedade, tá? E eu não sei se alguém de vocês gostaria de fazer algum apontamento. Alguma dúvida, gente? Não, professor. Então tá. Então eu vou parar aqui com a gravação da nossa aula.